São flores, nanã, são flores de seu filho Obalu, aê. Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Na aula de hoje falaremos de quem? Exatamente, de nossa mãe Nanã. E vocês sabem o porquê que ela é uma orixá tão difícil de ver por aí nos terreiros? Você sabe o porquê é tão difícil ver o culto de Nanã? Você sabe o porquê é tão difícil de ver quem tem afinidade energética com Nanã? Então é isso que eu vou falar para vocês hoje mesmo. Quando estamos falando de Nanã, devemos lembrar de que ela é uma orixá que antes de tudo acontecer, ela já estava. Então antes do ferro existir, antes de uma faca existir, já existia Nanã. E Nanã fazia tudo apenas com a palma da mão, ou apenas com coisas como, por exemplo, faca de madeira, coisas envolvendo madeira, pedras, mas não ferro. Então Nanã, quando a gente está falando dela, a gente tem que olhar com esse olhar de que Nanã, ela é um orixá que vem muito com esse arquétipo de antigamente, tá certo? Então, ela tem uma visão muito distorcida. As pessoas têm uma visão muito distorcida de Nanã. Tem uma visão dela muito negativa. E uma coisa que é fato, ela é uma orixá muito difícil de trabalhar. E isso porque ela é muito sistemática e ela gosta de tudo muito certo. Tem casas que falam assim: não trabalhe com Nanã se você não souber trabalhar com Nanã. Então, é uma coisa assim que é importante a gente mesmo ter essa noção. Se até Iku, o que é Iku? Olhem a outra aula, a aula passada. Se até Iku tem medo de Nanã, quem dirá nós humanos? Então, se Iku presta respeito a Nanã, a gente deve prestar ainda mais. Nanã, que algumas pessoas dizem que pode significar raiz, ela é, dentro do sincretismo religioso, Nossa Senhora Santana, ou então Santa Ana, como eu já vi algumas pessoas dizendo, que seria a avó de Jesus, mãe de Maria. E ela foi uma santa muito importante para a criação de Jesus, para o que é Jesus. Então, a mesma coisa segue-se em relação a Nanã, por isso a questão do sincretismo com Santa Ana, ou Santana, né? Por questão do sincretismo religioso, o seu dia pode ser dia 26 de julho, que seria o dia de Nossa Senhora Santana. Um número que algumas pessoas pegam para trabalhar em cima quando o assunto é Nanã é o 13. Muitas pessoas usam o 13 para Nanã, tá certo? E suas cores podem variar, claro, mas normalmente são cores mais claras, como por exemplo o lilás, o violeta, o roxo nem tanto, embora tenha casas que use, porque é uma cor mais escura, né? E Nanã e cor escura não bate, entendeu? Não bate. Nanã, ela é aquela senhora que gosta de cores claras, que não gosta de cores escuras. Então, filhos de Nanã normalmente também não usam muitas roupas escuras, né? Tem casas que até proíbem filhos de Nanã e de Oxalá usarem preto ou outras cores também, né, de roupa. Nanã é aquela orixá que, para quem está com muita dor de luto, precisa superar uma dor do luto, é com ela que você vai falar, tá? Se você tá precisando trabalhar mais um pouco as suas densidades internas, suas dores internas, você tá com muita carga densa dentro de si, é com o Nanã que você vai falar. Nanã é o orixá da superação e é o orixá que consegue criar coisas, que consegue fazer a realidade mudar para você. Ela consegue fazer as coisas fluírem de formas diferentes para você. Em algumas casas, Nanã é muito importante, mas extremamente importante porque ela fez parte da criação dos seres humanos. Isso em algumas casas que acreditam que a criação do ser humano foi dessa seguinte forma que vou contar para vocês. Bom, Olorum, Olodumare, Deus, deu a missão de Oxalá a construir os seres humanos. Então, ele foi e pegou um pouco de areia do fundo do mar, tentou moldar os seres humanos. Não deu certo. Pegou um pouco de azeite, não deu certo. Tentou com água, com fogo, de todas as formas. E nada dava certo. Então, Nanã foi lá e falou assim: Oxalá, tome minha argila. Tente com a minha argila. E foi assim que foi feito. Ele pegou a argila, moldou o ser humano, fez a cabeça, os braços, tudo certinho. E funcionou perfeitamente. Então, ele entregou para Olodumare, para Zambi, para Deus, entregou para Deus e falou assim:
Terminei, meu pai, tá certo, fiz os seres humanos. Agora eu só preciso do sopro da vida. Eu só preciso que você coloque ali uma alma, uma faísca, uma centelha de sua essência. Coloque ali um pouco de tu, coloque uma vida ali. Então, foi lá que Deus deu origem ao ser humano, dando o sopro da vida. Entende? Só que qual que é o quesito? Nanã é aquele orixá que tudo que ela te dá, ela também vai te cobrar. Então ela falou assim: perfeito, emprestei minha terra, meu barro, para a criação dos seres humanos. Porém, infelizmente, eles terão que morrer, e assim eles terão que voltar do barro na qual vieram. E assim também é uma das explicações que algumas casas têm para o porquê a morte existe, tá certo? Então, tudo isso são lendas, histórias. Mas lembre-se que dentro da Umbanda a gente não tem muitas dessas histórias que eu comento aqui, né? Mas que ainda assim é interessante de vocês conhecerem. Que ela é mãe de Obaluayê, todo mundo já sabe. Porém, ela também é mãe de Ossanho. Tem casos que também ela é mãe de Iroko. Porém, já vi Candomblé que fala que ela não é mãe de Iroko. Mas enfim. E ela é mãe de 2 gêmeos, Oxumaré, e que depois veio Euá, a caçula. Eu sei. Calma. Mas isso é coisa de Candomblé. Eu sei. Dentro da Umbanda, a gente tem o culto apenas ao Obaluayê, desses todos os filhos citados. Sei que tem casas de Umbanda que trabalham com Oxumaré. Só que na vertente na qual eu trabalho, que eu conheço, não existe Oxumaré dentro da Umbanda. E o porquê disso? Porque se até dentro do Candomblé, ele é um orixá encantado, assim como o Logum-Edé, assim como o Euá, orixás que são até difíceis de se fazer, iniciar, e que precisa de tantos preceitos e fundamentos, isso e aquilo, que até dentro do Candomblé, que faz aquelas rezas em Yorubá e tudo mais, é difícil de acessar, de se fazer. Imagina dentro da Umbanda, tá? Geralmente energias que precisam daquele trabalho com corte e tudo mais, como que a gente vai fazer dentro da Umbanda, sabe? Ah, mas e se for uma Umbanda Molocô? Uma Umbanda que... ou então chamada de Umbandomblé, né? Que é uma Umbanda que traça com Candomblé. Aí tudo bem, né? Aí eu... sei lá. E mesmo se for uma outra terreiro de Umbanda que cultua ele, eu também não vou criticar. Terreiro ali com a vertente deles e tudo bem. Mas enfim, mais pra frente eu farei uma aula também falando sobre esses orixás na qual nossa equipe não trabalha, o porquê que a gente não trabalha, o porquê que a gente não reconhece dentro da Umbanda, tá certo? Mas ainda assim eu também trarei os ensinamentos para vocês desses orixás, para que até mesmo você que acredita, poder conhecer um pouco mais sobre o que você está acreditando, tá bom? Mas é isso, gente. Então vamos continuar. Por Nanã ser uma senhora, por ela já ser de idade, tem casas também que diz que ela é mãe de todos os orixás. Então, mesmo que na história diga que ela é mãe desses orixás, dizem que ela é mãe de todos os outros também, tá bom? Então, é uma das histórias, tá bom? É uma das histórias. Então, o que a gente entende? Que Nanã, independente de qual for a tradição, independente de qual for a religião, ela é uma orixá idosa, é uma orixá velha. E que dentro do panteão afro, ser velho não é uma coisa pejorativa, mas sim uma coisa que demonstra ali um poder, uma hierarquia, um respeito maior. A saudação de Nanã seria Saluba Nanã, e que pode significar salve Nanã, ou então nos refugiamos em Nanã. Então é uma coisa bem bonita, né? Uma coisa bem bonita. Eu vou passar agora para vocês um fundamento de Nanã, que eu acho que vai fazer com que vocês todos queiram trabalhar com ela agora. Vai falar assim, Nanã, eu quero você, Nanã, venha pra minha vida. Pessoas que nunca gostaram de Nanã, nunca quiseram acender uma vela para ela que seja. Mas eu acho que agora vai querer começar a trabalhar com ela também. Que é o quê? Nanã, ela é o orixá que afasta a morte. Então, se você cultua Nanã, consequentemente a morte vai estar um pouco mais distante de você. Então, pessoas que têm Nanã, vocês podem reparar que dura muito tempo, que é pessoas que não falecem rápido. E isso é por culpa do seu culto a Nanã. Aí você pode me dizer assim, ai, mas mesmo que ela afaste a morte, por que eu vou querer aproximar perto de mim a senhora das águas paradas, a senhora das águas do pântano, a senhora que trabalha com as águas do fundo do mar, da camada mais funda, do barro que fica embaixo do mar? Por que eu vou querer trabalhar com a senhora que trabalha com a terra que fica embaixo dos rios, aquela água parada? Por que eu vou querer trabalhar com uma senhora que é a senhora da argila, a dona da argila, a dona do barro? Que coisa mais
suja, né? Vamos ser sinceros, muitas pessoas têm essa visão de Nanã como sujeira, né? E tudo bem, eu entendo se você não quiser trabalhar com Nanã. Até porque Nanã, ela fica perto de pessoas que trabalham com a inteligência. E se você não gosta de Nanã e não sente Nanã perto de você, tem uma péssima notícia pra te dar, tá bom? Estude um pouco mais, porque eu acho que aqui, ó, tá bem oco. Enfim, Nanã é a protetora dos inteligentes, dos estudantes, dos sábios. Então, se você tá fazendo uma prova, você quer passar no vestibular, se você quer conquistar você quer aprender um idioma rápido, aprender um curso rápido ali, se você tá tendo dificuldade para se concentrar num curso, se você tá querendo um certificado ali rápido, se você quer fazer alguma coisa muito rápido, aprender mesmo rápido, é com o Nanã que você vai falar. Vitor, me senti ofendido com o fato de que você falou que Nanã protege os inteligentes, então é porque eu sou burro. Não, às vezes não é porque você é burro, às vezes é porque você também é uma pessoa que não limpa muitas coisas, que você às vezes é uma pessoa que gosta de conviver na sujeira, uma pessoa que gosta da sujeira, que vive na sujeira. Porque Nanã, ela odeia sujeira. E o Ossé, o ritual de limpeza nas coisas de Nanã é muito importante. Nanã, se não está num local totalmente limpo, ela ativa um lado negativo dela, tá bom? Onde você só se lasca depois, tá? Então não queira conhecer esse lado negativo de Nanã também, tá? Então Nanã, ela exige limpeza. Ela gosta de tudo muito limpo. Ela gosta que você passe o dedo na imagem dela, não saia uma poeira. Ela gosta que você, se você tiver suas feituras no candomblé, seus ibás e por aí vai, você tem que deixar limpíssimo, tá bom? Não pode passar o dedo e vir uma poeirinha. Então, se você dá um banda, se você tem ali sua quartinha de Nanã, passou a mão sem uma sujeira. Tudo tem que estar limpinho quando o assunto é Nanã, tá bom? Tudo tem que estar limpo. Limpo, limpo, limpo mesmo. Ela é muito exigente com essa questão. Dizem que existe 3 orixás que correspondem os dias chuvosos. Nanã seria a chuva que cai do céu. Xangô o trovão e os raios Iaçã. Então, tem gente que faz essa associação também, tá bom? Então, se vocês verem falar, Nanã, orixá da chuva, não vai querer debater e falar, não, mas é de Iaçã, porque já tô passando esse fundamento também pra vocês. Então não adianta depois vocês quererem pagar mico, pelo amor de Deus, hein? E uma outra informação pra vocês que eu vou passar, tá bom? Que é muito importante vocês saberem. Eu já vi casas de umbanda da vertente de Rubens Saraceni, na qual dizem que Nanã, ela é como se fosse uma face de Oxum mais velha. Eu discordo, tá? Eu discordo totalmente. Pra mim não está correto, não é coerente. Oxum é uma coisa, Nanã é a outra, tá? Mas, se vocês verem pessoas falando, vocês já vão entender também que, tipo, é um fundamento. Estou compartilhando aqui com vocês fundamentos em geral. Então, nem todos eu concordo, nem todos eu aprovo, mas estou passando e por aí vai. Então, é um fundamento também de algumas casas, onde Nanã seria uma face de Oxum mais velha, tá bom? E uma outra questão, hein? Nanã é velha, não é acabada não, hein? Por favor, não queiram denegrir tanto a imagem de Nanã. Nanã pode vir, pode dançar, tá bom? Não tem problema, pelo amor de Deus, tá, gente? E uma outra questão, ela é vozona, que abraça, que dá carinho, que dá colo, mas ela é uma grande feiticeira que trabalha sobre a energia da lua minguante. Nem todas as casas dão metal pra ela, mas tem um metal que algumas casas acabam dando, que no caso seria o chumbo, tá certo? Para vocês terem uma ideia de quão venerada e respeitada Nanã é por diversos povos, quando chovia, todo mundo já, meu Deus, Nanã tá brava, vamos todo mundo, vamos fazer oferenda para Nanã, reunir o pessoal, fazer oferenda para Nanã lá em África. Então, para vocês terem uma ideia de como ela é uma orixá que todo mundo quer tentar apaziguar, trazer para o seu lado. Vitor, por muito tempo eu fiquei falando mal de Nanã, por muito tempo eu desmereci Nanã, por muito tempo eu fiquei denegrindo a imagem de Nanã. Vou fazer uma oferenda ali para agradar ela. Está enganado. Está enganado. Nanã, ela é o orixá que não esquece. E ela odeia a injustiça. Ela odeia que fale sem antes conhecer. Ela não gosta disso. Ela não suporta essa questão de você falar sem antes conhecer. Então, qual que é a questão? É que se você falou de Nanã, mude seu caráter, mude o seu ser. Se você quer conquistar Nanã, se você quer aproximar ela, mude
esse seu jeito de ficar julgando sem antes conhecer. Porque vai ser muito melhor do que você fazer uma oferenda ali pra ela, na maior cara de pau, falando: mudei, não quero mais, não sou mais assim, perdão, fique perto de mim, mãe Nanã. Tá bom? Então, precisa, assim, saber como agir perante a força de um orixá também. E uma outra questão, hein? Eu não sei se vocês sabem, mas vocês não podem conversar de qualquer jeito com as entidades e com os orixás. Tipo, Ogum, o senhor é meu amigo, você é meu parceiro, Ogum. Tipo, tem gente que fala, tá bom, mas eu não gosto, sabe? Eu não acho legal. E se no Soldado de Oxalá alguém fala assim, eu chamo atenção, porque cadê o respeito, né? Cadê o respeito? Então você precisa saber falar com aquele orixá, com aquela entidade. Se tem ali um Exu, um preto velho, um malandro que seja, que todo mundo brinca, isso e aquilo, né? Fala assim, o que o senhor deseja, o que o senhor precisa, né? Não pode ficar, tipo... Mesmo que você goste daquela força, mesmo que você goste, vamos supor, daquela criança que tá ali em terra, aquele erê, né, que a gente fala, que eu já expliquei pra vocês que tá errado esse termo, mas enfim, aquele erê que tá em terra, você fica assim, é lindinho, não sei o quê, sabe? Não pode, não pode. É claro que tudo também tem questões e situações, etc, etc, mas respeito, tá bom, gente? Não pode chegar e falar de qualquer forma, não pode chegar e, sabe? Enfim, respeito. O símbolo de Nanã é esse aqui, o Ibiri, que representa o quê? Que representa a conexão com os nossos ancestrais, a cura de doenças. Também representa ali uma força anciã de muito respeito e de muito poder. Tem pessoas que cultuam Nanã aos sábados, junto com todas as outras orixás mulheres, tá certo? E tem pessoas que cultuam ela de segunda, junto com Obaluaê e Iaçã. Por quê? São as forças que trabalham com as almas, Nanã, Obaluaê e Iaçã, que são as forças que regem os portais. Como vocês já estão acostumados, aqui vai estar a lista de ervas para Nanã. Então todas essas aqui vão ser para Nanã. Dentro do ritual de Candomblé existe um ritual específico para Obaluaê, na qual é servido alimentos para Obaluaê, chamado Alubajé, né? E Nanã geralmente vem e é a primeira a se comer desses alimentos, né? Ela é a primeira a se alimentar. E as comidas de Nanã, dentro da Umbanda, já variam um pouco, né? Porque o que a gente pode fazer para a Nanã é que ela gosta muito. Sarapatel. Ela gosta muito de sarapatel. Ela gosta muito de frutas roxas. Ela também aceita, sem problemas algum, batata doce. Batata doce, né? Ela gosta bastante dentro da Umbanda. Nanã também gosta da folha da mostarda. Ela aceita mel. Ela aceita um pirão de peixe. Ela também pode aceitar diversas outras comidas, como a caçá, por exemplo, tá? Mas como vocês já estão acostumados e já sabem, isso pode variar de quê? De casa para casa. Estava ocorrendo uma reunião de qual seria o orixá mais importante. Então, todos disseram que era Ogum. E Ogum concordou. Falou, eu sou o senhor do ferro, eu sou o senhor dos minérios, eu sou o senhor dos caminhos, eu tenho a faca, o punhal, tudo porque eu que construí, eu que dei os utensílios e as ferramentas dos outros orixás, eu que tenho a faca que é usada para fazer os sacrifícios, eu que tenho a espada, isso e aquilo. Nanã foi lá e falou, o quê? Não concordo. Não é Ogum, não é Ogum. E Ogum falou, como não sou eu? Você não vai precisar utilizar da minha faca, você não precisa utilizar do meu ferro, do meu aço. Como não sou eu? Como? Sendo que para uma oferenda, para alguma coisa, você utiliza a minha faca. Nanã foi lá então para mostrar para Ogum que ela não precisava de nada que fosse dele, pegou e matou o animal da oferenda, do sacrifício, que em algumas casas dizem que é uma galinha, outras casas dizem que é um cabrito, outras casas falam que é um cordeiro, e por aí vai, né? Ela pegou o animal e degolou, matou na própria mão. Pegou com a mão e fez assim, no pescoço do animal. Então, todos ficaram... Porque ela demonstrou ali para Ogum que ali o que estava acontecendo com ele era isso aqui, ó, nariz empinado, porque ela não precisava disso, de tudo que ele tem. Então, tem um fio chamado de chicote que se usa dentro do candomblé, que na verdade se utiliza uma agulha para fazer, né? Vai costurando assim.
E dentro do candomblé, utiliza-se uma agulha de madeira. Pega a madeira e vai passando assim, como se fosse um palito de dente, ao invés do ferro, justamente da agulha, por causa do material de Ogum. E isso é uma das histórias, tá? Vão existir muitas outras histórias que tem essas briguinhas entre Nanã e Ogum, tá? Mas por respeito, por uma questão assim de respeito mesmo, a Umbanda vai lá e acaba separando um pouco os dois, não deixando muito juntos, tá? Mas isso é uma coisa que mais é levado dentro do candomblé, mais acreditado dentro do candomblé do que de fato na Umbanda, tá? Então, tem casos que também é proibido você ter Nanã e Ogum como os pais, de cabeça. Impossível, fala que não existe isso, tá? Vocês podem falar assim, nossa, Vitor, tô aqui assistindo sua aula e tô percebendo que eu nunca vi alguém de Nanã, nunca vi filha de Nanã. Realmente é muito difícil quem tem Nanã. Mas sabe o que é mais difícil do que encontrar filhas de Nanã? É encontrar filho de Nanã. Porque dizem que Nanã não pega a cabeça de homem. Nanã não incorpora em homem. Não se tem incorporação de falangeiro de Nanã ou de falangeira de Nanã em homem. Não existe, não existe, não existe. Eles falam que não tem como. Isso nos Soldados de Oxalá, na nossa equipe, na nossa vertente, a gente não segue isso, tá? A gente não segue isso. Porém, tem casas na qual você pode incorporar 14 orixás, né? Por aí vai. Mesmo que você não tenha ele na coroa, né? E eu já vi gente que quando fala de Nanã, o homem não consegue incorporar, né? Mesmo que incorpore 3 orixás, quando chega na Nanã não consegue. Mas isso dentro do candomblé, o homem nem se inicia pra Nanã. Não se inicia homem pra Nanã, não tem a raspagem de cabeça pra Nanã, tá? E às vezes até pode ter, mas o homem não vai incorporar Nanã, porque ela pode às vezes cuidar do filho dela, mas não incorporada, ela pode não se manifestar naquele filho. Então é uma coisa assim que é bem complexa, tá? Nanã é uma força bem complexa, é muito difícil de você compreender. Mas o que a gente já sabe é que ela é uma senhora misericordiosa, que ajuda todos aqueles que procuram ela, que ela não fica olhando para o seu tamanho, para sua altura, né? Ela não olha para você por corpo, por aparência, por gênero, ela não olha, bom, por gênero em algumas casas sim, né? Mas no Soldado de Oxalá, não. Ela não olha pra nada desse quesito, tá? Ela cuida de todos igualmente. Ela ampara todos igualmente, desde que você tenha fé, ética, respeito, humildade, que tenha inteligência, que tenha compreensão das coisas, né? Além do que você acredita, que você olha as coisas, além do que você acredita, você olha os dois lados da moeda, né? E que também tenha essa questão da limpeza, que goste de tudo muito bem limpo, muito bem arrumado, tá? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula um pouco simples, né? Mas que ao mesmo tempo, pra mim, foi algo que não foi nada simples, porque falar de Nanã é um trabalho, assim, bem difícil, porque é uma orixá bem complexa de abordar, mas que ainda assim eu tenho muito amor e eu falo com muito carinho e muito respeito, e que essa força reine em nossas vidas cada vez mais. Enfim, um beijo, se cuidem, até a próxima aula, tomem um banho de ervas de vocês, vamos marcar uma consulta de cartas aí, tá certo? E não se esqueçam de compartilhar nossos cursos, fale para as pessoas, estou fazendo curso do Vitor, estou fazendo curso de Soldados de Oxalá, estou fazendo curso introdutório de Umbanda, vamos fazer também? Traga seus amigos, traga seus irmãos de santo, traga o pessoal para poder vir aqui fazer parte desse curso, tá certo? Um beijo, gente, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!